Eleições cresce Santa Catarina na 11ª região. Eu recebo aqui nos estúdios do Visor Notícias Marcelo Brunholi, ele que representa a Chapa 1. Paga unidade, quero mais mudanças, mais soluções. Marcelo Brunholi, quem é o Marcelo Brunholi? Genesi, muito boa noite. Em primeiro lugar, agradecer esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre o Cresci. Marcelo Brunholi nasceu dentro de uma imobiliária. O meu pai começou a empresa num escritório de advocacia, na saleta da frente da casa, onde ele atendia seus clientes, e ali ele começou a cobrar aluguéis, fazer contrato e tal. Isso em 1955. Eu nasci um ano depois, né? E a minha mãe costuma dizer que no início ela datilografava contratos comigo no colo. Eu era bebezinho, então, né, aprendi a andar dentro de uma imobiliária. E passei a minha vida toda, né, logo cedo, né, logo com 16 anos eu queria comprar uma motocicleta e o meu pai não queria me dar, claro, e eu disse, então eu vou arrumar um emprego e vou comprar essa moto. Quando ele viu que o negócio era sério, ele disse, então vem trabalhar comigo que eu preciso de ajuda. E pronto, e aí com 16 anos eu comecei a trabalhar na imobiliária para comprar uma moto, que tenho até hoje eu ando de moto. E isso fez o meu desenvolvimento dentro de uma imobiliária desde os 16 anos. Né? E sempre, a partir de um determinado momento na história, né, quando eu entendi que era importante o associativismo, aí passei a me envolver então com as entidades e acompanhar o mercado de dentro das entidades, né, acompanhando e vivenciando essas estruturas que atuam no mercado imobiliário. E quais foram os ensinamentos que você teve, né, que você carrega aí dentro dessas experiências, tanto na vida profissional quanto pessoal, durante toda essa jornada? Bom, a grande lição do meu pai, que era um advogado legalista, um estudioso do mercado imobiliário, foi a retidão nos negócios. Né? Eu acho uma empresa como a nossa, que vai fazer 70 anos, é uma história importante, só se mantém nesse mercado, né? Em qualquer mercado, mas especificamente no mercado imobiliário, com muita honestidade, muita retidão nos negócios, muito cuidado ao fazer negócios, porque nós estamos tratando de valores altos, né? Um imóvel tem, a repercussão é grande na economia familiar, então esse é o pilar fundamental para, né, a nossa profissão, para qualquer profissional focado no mercado imobiliário. Agora, Marcelo, a gente vê aí que todo dia entra corretor, né, e ele vem com esse sonho, né, dourado, né, de que vai ficar milionário, de que vai acontecer da noite para o dia, né, quando ele embarca na profissão corretor de imóveis. Qual recado você deixaria para esses corretores iniciantes na carreira? Bom, Genesi, em primeiro lugar, como é um mercado que remunera muito bem o profissional, existe uma ilusão, né, um sonho, né? Quem está de fora, às vezes com dificuldades de atuar, até nas áreas, né? Hoje no corretores a gente encontra profissionais de várias áreas atuando como corretores. Então existe uma ilusão de que eu entro no mercado e facilmente vendo um imóvel de 1 milhão, de 2 milhões, ou mais ainda, né? E vou ficar rico em um ano. E isso não é assim, né? A profissão de corretor de imóvel exige muito preparo, exige muito treinamento, muito suor, porque tem que ter muito planejamento, disciplina de trabalhar, né? E basicamente isso, aos novos entrantes do mercado, os novos profissionais, eu sempre indico muita dedicação e muito estudo, porque tu tem que se atualizar, né? Se capacitando, né? Capacitação é fundamental, né? A nossa gestão do Cresci tem focado muito nisso, né? Na capacitação dos profissionais, porque é o que mais, o que é fundamental, né? Para a operação nesse mercado, né? Tem que estar capacitado. Muita tecnologia, né? Antigamente o corretor atuava com uma agenda embaixo do braço e um telefone e discava, né? Hoje nós temos tecnologia. Hoje o corretor tem que conhecer tecnologia. E não é só Instagram, Facebook, redes sociais. Essa é uma das ferramentas, né? Sim. Tem muita tecnologia de planejamento, de dados, né? De coleta de dados, de estudo de dados. Ou seja, o corretor hoje é um profissional que tem que estar muito preparado, tecnológica, né? E em relacionamento, né? Esse nosso foco do Cresci nos treinamentos é isso, quer dizer, traz muito, né? Grandes palestras para
que as pessoas tragam conhecimento, né, para preparar os profissionais. Entendi, perfeito. Tem uma pergunta muito importante também, é o que todo mundo pergunta, os corretores de rua. Eu fui conversando hoje com alguns corretores nas reuniões e assim, Lima faz uma pergunta lá. Eu queria entender por que participa da eleição, por que tem esse objetivo de ser presidente e tal. E a pergunta traduzida seria assim: o que te motivou assim, se colocar à disposição para a categoria? Que na verdade a gente sabe que é isso, é se colocar à disposição para a categoria quando você assume um cargo desse. Nós sabemos muito bem. O que te motivou a concorrer às eleições do Cresce Santa Catarina? Bom, como eu disse há pouco, eu desde cedo me envolvi com, né? Sou um encantado com o associativismo, né? Porque entendo que é nossa obrigação de atuar, de trabalhar. E essa gestão, quando o presidente Fernando me convidou, e o Alcides, para iniciarmos um novo processo no Cresci, para transformar o Cresci num parceiro do corretor, né? O Cresci é a nossa casa, é o nosso conselho profissional. Então, nós temos que ter essa parceria. O corretor tem que entender que o Cresci é o parceiro do corretor. Atender os seus interesses, defender as suas teses. E essa gestão fez muito isso, né? Nós evoluímos muito nessa linha de serviços aos corretores, capacitação, treinamento. Quando eu vi que esse processo evoluiu muito e repercutiu muito no mercado, a gente ouve isso, né, diariamente dos profissionais elogiando a nossa atuação. Então eu entendi que essa era uma importante motivação para a gente continuar esse trabalho que foi feito, né? Temos muito a fazer ainda, né? Foram só 3 anos, a gente evoluiu muito, mas nós temos muitas coisas ainda para desenvolver. E isso é o que me motiva a estar à frente. A sua história, ela se confunde, né? Ela se conecta com a história do Cresce Santa Catarina. Isso aí é algo muito notório. A sua história, a sua jornada como corretor de imóveis, aí, como empresário do setor também se confunde com a história do Cresce. E hoje você faz parte da atual gestão como vice-presidente, segundo vice-presidente. Exato. E como é que você faz essa análise aí em comparação à atual gestão em relação às gestões anteriores? Historicamente, o Cresci tem uma função e uma vocação extremamente de credenciamento e fiscalização. São premissas, são premissas da lei, né? O Cresci tem que fazer isso, mas não basta, né? Nós entendemos que essa função legal de credenciar e fiscalizar a profissão é muito importante, né? Mas não é só isso. E historicamente, o órgão tinha essa quase que premissa básica, era vocacionado a fazer isso, o que trazia muito descontentamento, né? Então, o profissional, de maneira geral, no mercado imobiliário, via o Cresci como um órgão de repressão, punitivo, né? O Cresci só entra na minha imobiliária para multar, né? Esse era o conceito. E nós entendemos que não. É a nossa casa, é o nosso conselho, como é o Conselho de Medicina, como é a OAB, o Conselho de Engenharia, enfim. Todos os profissionais têm um certo orgulho de ter o seu conselho defendendo o seu mercado. E nós não tínhamos isso no Cresci, né? Nós tínhamos uma visão negativa. Então, esse foi o grande foco dessa gestão, né? Foi de mudar essa visão. Sim. E nós percebemos que isso vem mudando muito. Bom, e aí nessa mesma direção aí, a gente tem essa ideia de entender o que o Cresce, a atual gestão, né, do Cresce Santa Catarina tem feito e o que você vê também para aproximar cada vez mais, né, o Cresce dos corretores de imóveis, né, os que estão nas ruas, que estão nas imobiliárias, que estão nas construtoras, o que você tem em mente aí para poder fazer, para trazer esse corretor de imóveis cada vez mais próximo do Conselho? Bom, a linha de capacitação é uma das nossas diretrizes, né? A outra, que é muito importante, é essa fiscalização orientadora. Mudar esse foco da fiscalização punitiva para uma fiscalização orientadora, né? O profissional que está no mercado, ele não está errando por iniciativa, por vontade. Ele erra porque é humano, né? Cometemos erros, né? Não acompanha a legislação, cometeu uma infração. Então, a nossa primeira abordagem é sempre orientadora e depois, então,
Nos casos, por exemplo, de maus profissionais, de profissionais que atuam ilegalmente, sem credencial, né? São outros dois focos muito importantes do Conselho, né? Para tu teres uma ideia, nessa gestão, nós autuamos mais corretores irregulares do que profissionais cadastrados. Isso foi uma mudança, uma quebra de paradigma. Porque o que se via antigamente é, se não é corretor, não posso fiscalizar. Não, nós fomos buscar convênio com a prefeitura, com a guarda municipal, com a polícia militar. Nós tivemos apoio dessas entidades para a gente normatizar o mercado, quer dizer, cuidar do nosso mercado, valorizando sempre o profissional credenciado, né? E com isso a gente conseguiu, né, extirpar, e melhorar, e tirar até do mercado alguns profissionais desses. Então esses são os principais focos, né, de defesa dos profissionais credenciados. Agora me fala um pouco mais aí sobre essa fiscalização orientadora que foi implantada pela atual gestão. Eu queria entender um pouco mais, acho que os nossos telespectadores também querem entender sobre essa questão da fiscalização orientadora. Logo na sequência tem uma outra pergunta que já se encaixa nessa daqui. Também. Tá bom? Bom, como eu disse há pouco, a vocação inicial do Cresci era fiscalizar e multar, né? Que era a grande reclamação. E nós fizemos essa releitura, né, com o intuito de, se o conselho é a casa do corretor, é o conselho profissional que fiscaliza e que regula a profissão, bom, então vamos corrigir os erros, vamos corrigir de maneira simpática, vamos dizer assim, de maneira acolhedora, né, desse profissional que, por uma contingência, cometeu algum equívoco, né? Nós tínhamos casos no passado que o corretor era multado porque o número do Cresci não estava na placa. Ora, não tem sentido tu multar um profissional por causa disso. Então, olha, pessoal, esqueci o número ali. Esqueceu, pronto. Então, tem um prazo, por favor, daqui a 15 dias eu passo aqui e tal. Deixa ali um lembrete. Uhum. E esse tipo de orientação, né? Quer dizer, o profissional ficava indignado ao ser multado por um negócio desse tamanho, e ele fica mais, né? Tranquiliza, ele corrige o problema, e isso tem acontecido diariamente. Perfeito, mas isso significa que não se pune os maus corretores, né? Ou os contraventores, né? Esses que estão aí a céu aberto aí. Né? Essa política orientadora, ela não impede também de punir, né? De lavrar o auto de infração, etc., até mesmo encaminhar para o Ministério Público quando há necessidade. Exatamente. E aí vem a função fiscalizadora do Conselho, né? Que é justamente fazer essa abordagem dos maus profissionais e dos irregulares, né? O Conselho tem atuado, inclusive, em ações do Ministério Público, né? A partir de denúncias, né? O Conselho atua junto ao Ministério Público para estimular, né, essas ações contra esses maus profissionais que, de uma certa maneira e muito diretamente, interferem na visão do profissional, né? Na imagem do profissional corretor de imóveis, né? Nós tivemos um caso de cassação de carteira por um profissional que era irregular e estava atuando, né? A fiscalização fez a primeira infração, fez a segunda, e noticiamos o Ministério Público e esse funcionário, esse corretor teve a sua carteira suspensa por dificuldade, né? Então isso é verdade, que aconteceu, se não me engano, em Lages, né? Isso houve então esse caso que aconteceu de um corretor ter perdido o seu registro profissional por um desserviço, né, prestado e cometendo essa contravenção. Então aconteceu isso aí. Esse foi um caso assim bem emblemático, né? Muito bem. Era um corretor que sucessivamente causava prejuízos à sociedade local, né? Com maus negócios, com coisas mal feitas mesmo. E o presidente Fernando procurou o Ministério Público, né? Foi lá dizer do nosso interesse, do nosso esforço, que esse profissional fosse penalizado, porque aí entra a parte do Conselho de Defesa da Sociedade, né? Defesa do mercado imobiliário. Nós sabemos que não é fácil
né, fazer com que um corretor, caçar o registro de um profissional. A gente sabe que é uma batalha muito grande frente aos órgãos, o próprio Ministério Público, né, e a nossa legislação ela ainda não prevê alguns pontos que tornem fácil essa Sim. cassação. Então tem todo um caminho, né, para poder fazer a cassação de um registro profissional. E como é que o Cresce, hoje, por exemplo, na atual gestão, combate as ilegalidades hoje que acontecem na cena do mercado imobiliário? Bom, uma das ferramentas que nós usamos nessa fiscalização, nesse combate, né? Hoje, voltando à questão da tecnologia, né? Com tecnologia nós conseguimos identificar, por exemplo, anúncios irregulares, anúncios de profissionais que não são corretores. E a partir dali, né, direcionamos a fiscalização para aqueles endereços, para aquelas pessoas, e ali atuamos, né? Uma outra dificuldade é na prática. Por exemplo, em época de verão, de veraneio, as cidades litorâneas têm uma expansão de corretores não profissionais, de falsos corretores, com chavinha na mão, nas esquinas, com plaqueta. Também conhecido como os chaveteiros. Chaveteiros, né? Ou os plaqueteiros, né? Que ficam ali e muitas vezes lesam turista, né? A gente todo ano conhece casos de turista que chegou e foi lesado, né? Não tinha aquele imóvel, não tinha, mandou dinheiro adiantado, chegou lá, não tinha ninguém esperando, enfim. Nós atuamos também aí, entre os convênios, né, com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, para tentar neutralizar esses profissionais, essas pessoas, né, que não são profissionais, que atuam no mercado de maneira irregular. Né? Parece que em Brusque teve um caso que foi julgado, né, e o réu foi condenado à pena de prisão por exercício ilegal da profissão. Vamos falar um pouco sobre isso daí, que isso é muito bom, é muito sério, e é o que nós, corretores de imóveis, esperamos, né? Essa atuação bem ali próxima do Conselho e cada vez mais punindo com severidade, tentando punir, né? Indicando ao Ministério Público ali para que seja punido com severidade. E neste caso aqui me parece que houve essa sentença que condenou o réu à pena de prisão. Esse foi um caso assim bem emblemático, né? Porque ele atuava sem credenciamento, né? E o Ministério Público foi noticiado, o Conselho, né, o Cresci acompanhou, a nossa gestão acompanhou esse processo e ele foi penalizado, né? O juiz deu uma pena de prisão pelas sucessivas, né, infrações. Não é ainda um crime, né? Sim. Que poderia agilizar esse processo. Existe uma determinação do Conselho Federal e nós estamos atuando e estaremos atuando nisso também, né, para que esse delito seja caracterizado como crime na legislação. Né? Hoje não é ainda um crime, mas a sucessiva, né, a repetição dessa infração levou a uma sentença de prisão. Já existe no Congresso tramitando um projeto de lei para criminalizar essa atuação, né, do cidadão que não tem a legalização, né, não tem o Cresci para poder atuar, e já existe hoje um projeto de lei no Congresso Nacional para que a gente consiga levar o Ministério Público e seja punido com severidade, inclusive até com pena de prisão aí, o exercício ilegal da profissão. Exatamente, Isso é um esforço do Conselho Federal e dos Crescis de todo o país. Né? Existe uma outra marca muito importante da atual gestão, que é a orientação jurídica, né, aos corretores de imóveis. Isso me foi dito aqui, eu tenho acompanhado algumas questões, e isso é muito bom, isso é uma bandeira que eu sempre levantei também em relação a essa orientação jurídica, e tem a segunda fase da pergunta que vai nessa mesma esteira, sabe? Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa orientação jurídica aos corretores de imóveis que procuram o Conselho numa lide jurídica. Beleza. Isso é de novo, né, atendendo, né, ouvindo os corretores, uma coisa que nós fizemos no início da gestão, né, pesquisa de opinião, pesquisa de necessidades dos corretores, né, e percebemos que muitas vezes o corretor precisa de uma orientação, né? Ele está no meio de uma negociação, fechando um imóvel, e surge alguma dúvida jurídica, e ele precisa de um advogado para dar uma orientação. Né? O advogado não vai fazer uma consulta, não vai prestar um serviço gratuito, mas ele vai ter ali
essa estrutura que nós montamos, né, de alguns advogados contratados, que darão essa primeira orientação, né, um acolhimento às dúvidas do corretor, e ele faz essa orientação e encaminhamento, qual o melhor caminho, né, qual o melhor procedimento que ele deve ter para resolver aquele problema jurídico específico. O Conselho, ele tem também, hoje na atual gestão, tem trabalhado muito com campanhas para poder valorizar cada vez mais a profissão corretor de imóveis e fazer com que os proprietários de imóveis contratem o corretor de imóveis devidamente registrado e apto a exercer a profissão de corretor de imóveis, né? A gente tem visto bastante essa ação da atual gestão. Se eleito, vai dar continuidade a esse investimento para conscientizar a sociedade? Sem dúvida nenhuma. Esse foi uma iniciativa que deu muito certo, né? Sem corretor, diga não, era um dos motes de uma das campanhas, né? Justamente por isso, valorizar a nossa profissão, valorizar o bom profissional, o profissional credenciado, né? Defender a sociedade do mau profissional, né? E essas campanhas serão dado continuidade e criaremos novas campanhas, sempre procurando atender a necessidade imediata, né? As coisas mudam muito, né? O mercado evolui, né? A situação evolui, então aparecem teses, aparecem necessidades que nós vamos sempre procurar atender através de campanhas de divulgação, de campanhas justamente para evoluir, né? No encaminhamento dessas questões. Perfeito. Agora, com base na profissionalização, com base no conhecimento técnico, né, e até empírico, né, o Conselho, a atual gestão, tem investido bastante nos cursos EAD. Como você vê esse investimento nos cursos, palestras, a capacitação profissional? Nós fizemos esse ano mais de 100, quase 130 eventos, e alguns deles foram assim impressionantes pelo volume de corretores que acederam a esses eventos, né? Sempre procurando trazer informações de alto nível, nessa linha de capacitar o nosso profissional, trazer informações atualizar, né? Reciclagem de profissionais. Essa é uma linha fundamental, né? Que é uma das nossas principais bandeiras, né? De atender a capacitação do profissional para melhorar o nível, consequentemente, melhorar o volume de negócios e o nível das negociações, né? Então, esse, sem dúvida, é um foco que nós vamos manter e expandir na próxima gestão. Também tem uma questão da plataforma EAD, que tem diversos cursos e os corretores podem acessar. Isso foi um dos pontos bem trabalhados de investimento da atual gestão. Sem dúvida Poderia nenhuma. falar um pouco sobre essa questão da plataforma, os cursos EAD? Isso. Esse atende uma outra necessidade, que é aquela necessidade mais a miúde do corretor, né? De manter-se atualizado. E isso é feito de maneira muito, muito fácil. Às vezes, num plantão de venda, o corretor abre o seu laptop e faz ali o curso EAD, né? Entre um atendimento e outro, em casa, à noite, enfim. Essa disponibilidade de uma série de cursos, nós já atendemos mais de 8.000 corretores que se inscreveram e fizeram esses cursos de capacitação, de aprimoramento da profissão e da sua qualificação. Ótimo, perfeito. E, de fato, o Cresci de Santa Catarina hoje está em todas as cidades, consegue atuar, consegue estar presente em todas as cidades, de fato, aí do estado? De novo, o Cresci tinha um foco muito na capital, né? Os Crescis todos no país inteiro estão centralizados na capital dos estados, né? E essa necessidade, né? O Santa Catarina, por exemplo, é um estado que tem várias cidades com mercado imobiliário muito, muito vigoroso, né? Muito aquecido. E nós sentimos essa necessidade, né? De espalhar o conselho pelo estado todo, para estar mais perto do profissional, na linha de frente, lá na ponta, né? Na última milha, né? E hoje nós temos uma estrutura de 130 delegados, que isso é uma rede de profissionais que estão voluntariamente, como todos nós, né? Voluntários, atuando, né? Junto ao Conselho, e nos reunimos regularmente, né? Centralizamos todos esses delegados, e eles são a ponta de lança, né? Então eles estão lá na frente ouvindo o profissional, buscando as suas necessidades,
trazendo para a sede, e com isso a gente vai atendendo e vai melhorando esse relacionamento. Para as mulheres, né, as corretoras de imóveis, a atual gestão possui diversos projetos, né? Se eleito, você também dará continuidade na valorização das mulheres na profissão corretores de imóveis? Sem dúvida nenhuma. As mulheres vieram para o mercado imobiliário nos últimos anos com uma força exemplar, né? Nós temos profissionais de alto nível. Eu, nesse momento que eu estou visitando muitas empresas, estou conhecendo muitas imobiliárias, principalmente, que estão à frente, mulheres, corretoras de imóveis, dando show de gestão, de atendimento e de resultado, principalmente, né? E aí aparece nessas visitas, nessa coisa de ouvir o corretor, aparece uma questão muito grave que é de assédio, né? Muitas profissionais sofrem problema de assédio, né? Diversos tipos de assédio no exercício da sua profissão, né? Então nós montamos uma comissão temática formada por mulheres, né? Que começa a ouvir, e isso já está funcionando, né? A ouvir esses reclamos, esses questionamentos e poder encaminhar isso da melhor maneira possível para melhorar esse ambiente, né? E, além disso, os eventos específicos, né, voltados para essas profissionais que estão dando show no mercado imobiliário, que são as corretoras. As corretoras, né, com certeza. Fala um pouco sobre as salas do corretor. De novo, o corretor que está lá na linha de frente, lá na ponta, muitas vezes o autônomo, que não tem uma imobiliária, e nós temos muitos corretores que trabalham de maneira autônoma, né? E precisam, às vezes, ao se deslocar de uma cidade para outra, nós criamos as unidades de atendimento, são unidades de apoio, né, as salas do corretor. Já fizemos em algumas cidades e existe um projeto de continuar desenvolvendo essas salas de corretores, que são estruturas, hoje elas estão instaladas nas delegacias, que já tem delegacias físicas, né, que são estruturas montadas com um equipamento, onde o corretor agenda um horário para fazer um atendimento de um cliente, um fechamento do negócio, né? Tem ali um ponto de apoio, né, de acolhimento do profissional que precisa dessa assessoria, vamos dizer assim. E se paga para usar essas salas ou não tem custo? Todos esses serviços são realizados a partir do custo inicial, sem custo adicional nenhum, né? Nós todos corretores de imóveis pagamos a nossa anuidade, e é o mote da nossa campanha. Eu pago anuidade e quero soluções, né? E preciso de soluções. E esse é a contrapartida, né? O Conselho administra o recurso dos corretores, prestando serviços gratuitamente. Você tem dito aqui que é para frente que se anda, né? E que os corretores devem evitar esse retrocesso, né? Qual é a tua visão entre passado, presente e futuro? O passado é o que nós todos conhecemos, né? Eu cresci com uma visão negativa, o profissional olhando para o seu conselho de forma negativa. Esse passado nós não queremos. Nós queremos continuar, nós queremos olhar para frente. Conseguimos em 3 anos mudar bastante esse conceito, fizemos uma boa reversão, olhar para o futuro, para frente é que se anda. Nós queremos continuar fazendo isso, né? Cada vez mais o conselho ser a casa do corretor, ser o parceiro do corretor, no atendimento das suas necessidades. Perfeito. Se eleito dia 1º de janeiro, você toma posse e assume o conselho, né, a direção do conselho, por 3 anos, 25, 26 e 27. Qual será a sua primeira ação dia 1º de janeiro, se eleito? E aí eu vou falar para o corretor que está nos assistindo. A nossa primeira ação não vai ser outra a não ser, primeiro, continuar os projetos que estão em andamento. Nós queremos intensificar cada uma desses projetos que eu citei aqui né, nessa nossa conversa. E temos queremos dar um foco especial a essa sala dos corretores. A nossa intenção é intensificar esse processo de ter estruturas em cada cidade do Estado, nos principais núcleos do Estado, para dar, né, essa assessoria, esse acolhimento, esse atendimento aos nossos profissionais. Maravilha. Bom, um recado final para os corretores, seus eleitores, ou é o suficiente? Eu gostaria muito de
a partir da minha fala, das nossas propostas apresentadas, lembrá-los, no dia 4 de junho nós temos a eleição e não temos outra saída, nós temos que votar na chapa 1, que é a chapa que vai dar continuidade a esse processo de desenvolvimento, de inovação, de modernidade do Conselho de Corretores de Imóveis. Eu conversei com Marcelo Brunholi, ele que é representante da chapa 1, que está concorrendo às eleições Cresce 2024. Esteve aqui nos nossos estúdios, aqui nos estúdios do Visor Notícias. Eleições Cresce 2024. Você está no canal certo.